Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Quando iniciámos Filipenses, eu coloquei como tema, como subtítulo, como cultivar uma vida de alegria. E já vimos isso, não é novidade, que nós cultivamos alegria na nossa vida na medida em que a cultivamos também na vida dos outros. E hoje o foco vai ser esse, a partir do texto de Filipenses 2, versículo 19. Como cultivar alegria na vida dos outros. E vamos ver dois grandes exemplos daquilo que são verdadeiros amigos. Okay? Daquilo que são verdadeiros amigos. Filipenses 2, 19 a 30. Espero no Senhor Jesus enviar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem eu espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, breve, irei até aí. Em breve irei até aí. Então, Paulo pretende enviar dois homens aos Filipenses. Lembrem-se, Paulo está preso. E Paulo pretende enviar dois homens aos Filipenses. Primeiro Timóteo e depois nós vamos ver também Epafrodito. Okay? Dois homens em que neste texto Paulo fala deles com muito, mas muito afeto. Okay? Estes são dois homens preciosos para Paulo. Porquê? Por causa do seu caráter, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida de trabalho e de serviço. E já vamos ver. Okay? Então, primeiro Paulo fala de Timóteo. Timóteo tinha participado na primeira pregação de Paulo em Filipos, em Atos 16. Atos capítulo 16, Timóteo fez parte do início desta comunidade ali em Filipos. E Paulo vai dizer que não tinha absolutamente ninguém como Timóteo. Okay? Paulo diz que não tem como Timóteo em quê? Em alguém que tenha genuíno interesse pelo bem-estar espiritual dos filipenses. Paulo diz que não há mais ninguém que tenha esse interesse tão profundo, tão verdadeiro, tão sincero, tão zeloso pelo vosso bem-estar espiritual. Ou seja, Paulo está a dizer que não havia ninguém melhor para enviar do que Timóteo. Não havia absolutamente ninguém melhor do que enviar do que Timóteo. E depois ele faz um contraste e diz: Timóteo é totalmente diferente dos outros. Porque os outros que vemos por aí buscam os seus próprios interesses. Timóteo não. Timóteo busca os vossos interesses. Então, por isso, Paulo quer enviar alguém que é apaixonado, alguém que ama sacrificialmente, que serve, que se doa à igreja de Filipos. Paulo queria receber notícias de Filipos a fim de poder ficar animado, como ele diz, a fim de poder se alegrar. Então, Timóteo é uma ferramenta de cultivo de alegria, tanto em Paulo, porque ao ir a Filipos trazer notícias, Paulo vai poder se alegrar, quanto é também motivo de alegria para os próprios filipenses, porque vão poder receber alguém que é genuinamente interessado nas suas necessidades. Okay? Então, Timóteo é um instrumento de alegria tanto para um lado quanto para o outro. Okay? Para as pessoas que estão à sua volta, Timóteo é um instrumento de alegria. Agora vamos a Epafrodito. Então, Epafrodito, por aquilo que podemos ler aqui deste texto, foi um mensageiro que levou donativos da igreja de Filipos para Paulo, para suprir as necessidades de Paulo. E é muito bonito ver como Paulo elogia Epafrodito, como ele o descreve, como ele o adjetiva. Irmão, portanto, irmão em Cristo, cooperador, ou seja, alguém que não só é irmão e com quem há muito afeto, mas que trabalha lado a lado, que coopera, okay? Que coopera na obra. E companheiro de lutas. Não só é um trabalhador com quem existe uma relação formal de trabalho em prol da missão, mas é alguém que se junta ombro a ombro, alguém que sofre junto, alguém que se alegra junto, companheiro de lutas. Depois Paulo vai elevar Epafrodito e aquilo que Epafrodito fez e foi capaz de fazer pelo bem-estar dos filipenses e pelo bem-estar de Paulo. Mais uma vez, os dois. Epafrodito como instrumento de alegria tanto para os filipenses como instrumento de alegria para Paulo. Ele arriscou a vida, ele adoeceu pelo percurso e quase a ponto
de morrer. Okay? Ele ficou muito doente, ele quase morreu, mas Paulo diz que Deus teve compaixão, teve misericórdia dele, do próprio Paulo, para não acrescentar tristeza sobre tristeza. Okay? Então, Paulo tinha Epafrodito como muito precioso, ao ponto de o querer muito com vida. Agora, vamos reparar num outro detalhe sobre Epafrodito. Além de ser adjetivado de todas estas formas, ele angustiou-se com a preocupação que os filipenses tiveram ao saber que ele estava doente. Ou seja, Epafrodito não quis ser um peso para os filipenses. Ele ficou angustiado. E a única vez que esta palavra é utilizada no Novo Testamento, num outro contexto, numa outra situação, é quando Jesus está no Getsémani, angustiado. Okay? Então, Epafrodito ficou triste, ficou pesado pelo facto de saber que podia estar a ser um peso de preocupação junto dos filipenses. Ele não queria ser esse peso, porque ele os amava muito. Okay? Então, é assim que eles são adjetivados. E a partir daqui, então eu quero falar de algumas características sobre como devem ser amigos que cultivam alegria. Em que nós devemos procurar ser esses amigos. Okay? Nós devemos procurar ser essas pessoas que, onde vamos, seja de um lado, seja do outro, como Epafrodito e Timóteo por um lado, Paulo, por outro lado, os filipenses, onde quer que nós vamos, nós possamos ser este tipo de amigos que cultivam alegria. Ok? Primeiro, ser valiosos. Que as pessoas possam dizer de ti e de mim: eu não tenho ninguém tão precioso quanto o Joel, quanto a Andreia, quanto o Pedro, quanto o João, quanto a Maria, quanto a Francisca. Eu não tenho alguém tão precioso quanto ele. Que nós possamos ser das pessoas mais preciosas na vida daqueles que estão à nossa volta. Na vida dos nossos amigos. E em que é que estas pessoas se tornam preciosas? E aqui também está o ponto, ok? Não é em qualquer coisa. Porquê é que são tão preciosas assim? Porquê é que Timóteo se tornou tão precioso desta forma? Porquê? Porque o seu interesse pelo bem-estar dos outros era pelo bem-estar daquilo que mais importa nesta vida. O bem-estar espiritual. Ok? Então, será que tu podes dizer que tu tens... Agora, vamos fazer ao contrário, tá? Será que tu podes dizer que tu tens alguém que se preocupa com sinceridade, com zelo, com interesse verdadeiro, genuíno pelo teu bem-estar espiritual? Pode ser um amigo, pode ser o pastor da igreja, pode ser um familiar, uma mãe, um pai. E às vezes nós temos tendência a puxar para trás essas pessoas que têm genuíno interesse espiritual por nós. Sentimos-nos invadidos. Não queremos prestar contas. Porque queremos ir neste ou naquela direção, atrás desta ou daquela ambição. Okay? Mas esses são os amigos mais preciosos que tu e eu podemos ter. Aqueles que se preocupam com o bem-estar da nossa alma. Então traz para perto de ti aquelas pessoas que de facto se importam com o bem-estar espiritual da tua alma. Ok? Não aqueles que podes ter por perto, mas aqueles que mais tens que valorizar são esses. Os outros, os que são companheiros da brincadeira, que são companheiros do entretenimento, que são companheiros dos copos, da mesa, que são companheiros, enfim, das risadas. Ok? Os companheiros que zelam pela nossa alma também podem ser isso tudo. Ok? Os outros também têm lugar, mas aqueles que nós mais devemos valorizar, mais devemos ouvir, mais devemos dar atenção, mais devemos dar ouvidos, mais devemos amar e retribuir em gratidão, são esses que zelam pelo nosso cuidado espiritual. Ok? E mais, que nós sejamos esses também. Ok? Que não sejamos só aqueles que estão prontos para a brincadeira, aqueles que estão prontos para a mesa, aqueles que estão prontos para tudo, menos para zelar pelo bem-estar espiritual daqueles que estão à nossa volta. Zelemos, porque as verdadeiras amizades que cultivam de facto alegria são aquelas que zelam por aquilo que de facto gera alegria, que é a vida espiritual, relacionamento com Deus, relacionamento com a vida da vida, com a alegria das alegrias, com a justiça da justiça. Ok? Então, zelemos pelo bem-estar espiritual daqueles que estão à nossa volta. Que possamos ser vistos, que tu possas ser visto pelos teus amigos como ele preocupa-se com a minha alma como mais ninguém se preocupa. Okay? Segundo, amigos que cultivam alegria são aqueles que não buscam só os próprios interesses. Às vezes nós relacionamos, e isto é muito difícil, tá? De separar a linha, de separar a fronteira. De zelar pelos interesses dos outros. Porque com facilidade nós
esperamos sempre algo em troca no nosso relacionamento com as outras pessoas. Quanto mais não seja uma consciência limpa pelo facto de estarmos a caminhar com alguém e a ajudar alguém. Okay? Então, nós devemos ser vistos como pessoas desprendidas, amigos desprendidos, que dão e que não cobram de volta. Que dão, e se não houver gratidão, paciência, eu ajudei. Que dão, e só o facto de verem o outro melhor por aquilo que foi dado, amém, glória a Deus, eu fico alegre com isso. Obviamente que é bom ver gratidão, obviamente que é bom haver reciprocidade, e se não houver a outra pessoa, ou não está a ver bem as coisas, ou... Mas um dia ela pode chegar lá, tá bom? E a nossa preocupação não deve ser essa, a nossa preocupação deve ser nós, eu. Eu tenho que ser um amigo que dá sem esperar em troca, que não busca os seus próprios interesses, que se doa ao outro. Temos que ser amigos, terceiro, que podem ser elogiados, adjetivados como irmãos. Okay? Irmãos. Irmãos. Irmãos que andam lado a lado, que suam juntos, que choram juntos. Cooperadores. Amigos são aqueles que também trabalham em prol da causa maior, que é o Evangelho. Okay? Os verdadeiros amigos, e eu falo por mim, aqueles que... Os meus melhores amigos, e se algum deles estiver a vir, sabem disso, ok? Os meus melhores amigos são aqueles que cooperam comigo na missão. Isto não quer dizer que todos os cooperadores comigo na missão são os meus melhores amigos, mas todos os meus melhores amigos garantidamente cooperam comigo na missão, de uma forma ou de outra, mas trabalham comigo na missão, ok? Aquilo pelo qual nós trabalhamos define os nossos relacionamentos com quem nós trabalhamos, ok? Companheiros de luta, precisamos ser adjetivados como companheiros de luta, que estão sempre lá, prontos a dar o sangue, prontos a abrir a carteira, prontos a chorar, prontos a acordar cedo, prontos a ir deitar tarde, prontos a atender um telefonema a altas horas, prontos a mobilizar a pessoa A, B, C e D para ajudar, prontos para mover mundos e fundos, prontos, companheiros de luta, tá? A ponto de dar a vida, okay? Como Epafrodito, que adoeceu e quase morreu. Tá? E quarto, amigos que cultivam alegria são aqueles que não querem ser um peso. Okay? Epafrodito não quis ser um peso. Okay? Eu não quero ser um peso. Agora, isto aqui também tem um outro lado. Obviamente que nós temos esta preocupação quando amamos de facto a outra pessoa de não ser um peso para ela. Mas, por outro lado, de certeza que a outra pessoa, se nos ama da mesma forma, ela vai querer que aquilo que nos pesa na alma possa ser também colocado diante dela, ok? Mas o ponto aqui é a questão da motivação, ok? É de eu não querer ser um peso. Tem aquelas pessoas que são um peso constante, que só se lamuriam, que só se queixam, por tudo e absolutamente por nada. Só vão e levam pesos, só vão e levam queixas, só vão e levam... Ok, o verdadeiro amigo é aquele que pensa antes, não, eu não quero levar isto. Ele tem que levar, ok? Mas a preocupação dele é não querer que o outro seja um fardo. E tentem perceber aqui a distinção. A distinção está na intenção, ok? Porque isso diz muito sobre tudo o resto, ok? Está na intenção de não querer ser um peso sobre o outro. Então vimos estas 4 características de amigos que cultivam verdadeira alegria naqueles que estão à sua volta. Não só numa ou duas pessoas, mas tanto de um lado como do outro. Então, se nós queremos ser alegres, nós devemos cultivar a alegria nos outros. E para cultivarmos alegria nos outros, temos de ter estas características que aqui nós vimos. Então, revê, anota as características, procura perceberes como é que tu tens que crescer em cada uma delas. Pensa em 2 ou 3 amizades mais próximas que tu tens. Vê se são definidas em torno daquilo que de facto importa, que é o bem-estar espiritual, que é a cooperação na missão. Vê os adjetivos que os outros te dão, se são esses, se são outros, egoísta, só pensa nele. Então, procura analisar a tua postura diante dos outros à luz do que nós vimos aqui e tenta fazer as mudanças que são necessárias. Então, que Deus te abençoe e até amanhã.